Eu sou o Walter Mesonet e eu vou falar um pouquinho hoje sobre biocibernética. Olha só, eu vou expor aqui para vocês a minha opinião, a minha experiência e o que eu acho. Talvez amanhã eu ache diferente, e talvez você ache diferente, e talvez você conheça alguém que ache diferente. E está tudo bem. A biocibernética é uma área que visa restabelecer a condição humana. Restabelecer a condição humana. Ou, outra forma de dizer, visa restabelecer, devolver a postura humana. E a postura humana eu gosto de dividir de duas maneiras. A postura física e a postura mental. Veja bem, vamos falar um pouquinho sobre a postura física. Nós, como seres humanos, espécie humana, você como um humano que assiste esse vídeo, você deve andar sobre duas pernas, tem duas orelhas, duas tetinhas. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Um umbigo. E essas são características humanas suas, características físicas. E todo humano deveria, teoricamente, e na prática também deveria se desenvolver fisicamente plenamente. Então, se você olhar um humano que não teve muitas tensões sociais, que se alimentou como um animal, eu quero que você lembre que você é um animal selvagem, só que você tem o córtex cerebral que veio e te fez raciocinar um pouquinho. Deus colocou esse córtex aí para que você pensasse, esse córtex evoluiu aí para que você pensasse, e aí fez você uma espécie aí dominante, que não domina nem sobre si, mas tudo bem. Uma espécie dominante aí sobre o planeta. E, porém, esse córtex criou demandas sociais. Então hoje nós vivemos sob demandas sociais que afogaram a nossa real natureza animal. Então existe um programa biológico, que são etapas de desenvolvimento que você deveria ter cumprido, mas não cumpriu corretamente. Por exemplo, você pode nascer de parto normal, ser amamentado por um bom tempo, posição correta de amamentação, você comer alimentos crus, tanto o alimento animal como vegetal, você ter uma infância onde você realmente faz bagunça, né? Hoje em dia a criança não pode mais fazer bagunça. Isso tudo ceifa do indivíduo o pleno desenvolvimento físico, neurológico e cognitivo. Então o indivíduo passa a desenvolver uma postura inapropriada, pois os indivíduos deveriam ter as faces, nós como humanos, as faces largas, grandes, com as dimensões apropriadas, uma boa postura física. Observe, por exemplo, essa fotografia que tem mais de 100 anos de aborígenes lá da Austrália. Eu acho que são aborígenes. Aborígenes lá da Austrália. Então olha só esse rapaz aqui. Esse rapazinho aqui, você acha que ele tem quantos anos? No mínimo uns 70, né? Tá bom, vamos dizer que tem uns 65. Quem de 60 anos você conhece que tá desse jeito aqui, ó, trincado só o músculo? Esse outro rapazinho aqui, ó, e esse aqui, menos de 40 anos, esse pessoal aqui não tem. Quem de 40 anos você conhece que tá assim? Poucas pessoas, né? Para não dizer ninguém. Esses indivíduos foram respeitados em sua humanidade. Eles viviam de forma selvagem, eles estão saudáveis. Eles comem cru, eles foram amamentados, eles nasceram de parto normal, eles comeram terra, botaram inseto na boca. Não é para você deixar seu filho fazer isso, não. Só estou dando exemplo. Ou deixe, né? Porque isso aí é problema seu. E estes indivíduos, por não terem demandas sociais absurdas, eles então
tensões sociais absurdas, eles então têm o seu pleno desenvolvimento neurocognitivo, eles são fortes e saudáveis mentalmente também. E você observa que eles têm uma postura física ereta. Esses indivíduos não têm dor na coluna, não têm dores nas articulações. Eles passam por resfriados muito rápido. São indivíduos saudáveis, porque são bem nutridos física e mentalmente. Observe também que esses indivíduos, essas fotos com mais de 100 anos, dos estudos de um grande gênio que foi o Weston Price, ele foi ali em várias tribos inóspitas, comunidades isoladas, e ele via que os indivíduos não tinham cáries, mas também não tinham escova de dente. E eles tinham, mesmo os mais velhos, todos os dentes na boca. Eram fortes. Bom, será que a cárie realmente é uma doença dos dentes? Ou é uma doença do corpo? Uma doença física total? A própria postura física dá também para o indivíduo uma postura mental humana, de respeito ao outro humano e de respeito às crianças e ao seu pleno desenvolvimento, para que essas crianças da sua comunidade ele também se desenvolvam fortes com as suas características humanas, animais apropriadas. Acabamos de falar sobre a postura física. E agora eu vou falar sobre a postura mental humana. É impossível, na verdade, dissociá-las. Eu estou separando só para ficar didático, porque uma influencia diretamente na outra. E eu vou te dar um exemplo que eu espero que você entenda. Se o indivíduo está assim, ó, presta atenção, se a pessoa está assim, ó. Hello, darkness, my old friend. Essa pessoa, ela está triste ou ela está feliz? Essa pessoa está triste, né? Ó, encurvado, cabisbaixo. Esse indivíduo triste, ele tem uma coerência entre a mente e o corpo. Isso é fisiológico. Então há uma coerência, congruência. Essa é a palavra-chave. Existe uma congruência entre mente e corpo. Então, se a mente está doente, o corpo adoece. Se o corpo está doente, a mente adoece. É uma via de duas mãos. Normalmente, a gente passa a maior parte do tempo deixando a mente nos dominar. Por isso que o indivíduo triste fica cabisbaixo. E alguns estudos de neurociência demonstram que você pega esse indivíduo que anda cabisbaixo e curvado e você fala para ele assim: fulano, fulana, você vai andar por uma semana, você vai se forçar a andar por uma semana ereto, com o olhar reto, por cima. E aí esse indivíduo, então, depois de uma semana, ele responde lá o relatório, o questionário, e ele está se sentindo feliz ou ele reduziu o nível de tristeza, o estado depressivo dele. Simplesmente mudando a postura. Por que isso acontece? Porque o cérebro não consegue manter aquela congruência com a postura triste. O cérebro não consegue manter incoerência com o corpo. E o corpo não consegue manter incoerência com o cérebro. Por isso, quando o indivíduo se força numa postura, numa posição física, o cérebro não consegue manter aquela postura mental de tristeza ou fracasso, estados depressivos. O que o tratamento de biocibernética bucal propõe? Utiliza-se dispositivos dentro da boca que reposicionam a musculatura, consequentemente reposicionam a cabeça sobre a coluna, forçando uma nova posição do corpo, uma nova postura. Só que ele força essa postura sem que você necessite conscientemente ficar lá forçando. Para manter a congruência e a coerência, esse reposicionamento físico melhora frequentemente dores no corpo, estados depressivos, estados de irritabilidade, estados de ansiedade, entre outros, estados de euforia, estados de medo, estados de pânico. Ao reposicionar o indivíduo fisicamente e mentalmente,
naturalmente, muitas doenças, dores, patologias somem, desaparecem, regridem. Então, biocibernética é um método, uma abordagem humana de restabelecer a condição humana, a condição postural, a condição mental. E ao restabelecer, o indivíduo então fica saudável, mais saudável. É um tratamento que exige, se for um tratamento feito de forma séria, ele exige uma manutenção, ele exige um acompanhamento para que aqueles padrões emocionais não se reescrevam, padrões físicos e emocionais não se reescrevam na nova postura do indivíduo, para que ele tenha novas assimilações. Então, serve para tratar várias questões de saúde e é muito legal. Essa é a minha visão atualmente sobre como funciona a biocibernética. Eu mesmo passo pela terapêutica, pelo tratamento de biocibernética. Eu não estou falando essas coisas da boca para fora. Eu estou falando essas coisas porque eu percebo, eu sinto, eu senti como que funciona. E tenho reposicionado a minha mente e o meu corpo de forma humana. A biocibernética bucal, ela é uma área de atuação, uma escola, uma filosofia de atendimento, um tratamento, chama aí do que você quiser. É uma área que foi criada, desenvolvida por um cientista brasileiro chamado Mário Baldani. E hoje você tem aí algumas variações, os conceitos aplicados de várias formas, mas lá os conceitos, a base foi sedimentada por esse grande cientista brasileiro, Mário Baldani.